No Jornal Nacional, a busca por vítimas do desabamento de parte de um prédio na região metropolitana do Recife. Bombeiros confirmaram 4 mortes. Há desaparecidos. No dia seguinte à aprovação da reforma tributária na Câmara, o governo obteve mais uma vitória. Deputados aprovaram hoje o texto base do projeto, favorável à Fazenda Pública em caso de empate nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Novas regras do Minha Casa Minha Vida, com valores atualizados dos imóveis e das faixas salariais dos beneficiados, começam a valer hoje. E a decisão dos Estados Unidos de enviar para a Ucrânia bombas de fragmentação proibidas em mais de 100 países. No Jornal Nacional, às 8h30, pelo horário de Brasília. Até lá. Cair aqui no conjunto Beira-Mar. Cheio de gente embaixo, gente. Meu sobrinho tá ali dentro. O prédio caiu, velho. Triste, muito triste, isso, muito triste. Pela primeira vez a ser retirado dos escombros. O N2 começa com esta notícia triste: o desabamento de parte de um prédio no bairro do Jardim Paulista. Esta imagem mostra o conjunto Beira-Mar antes do desabamento. O conjunto fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Tinha 29 blocos. A frente de um dos blocos desabou totalmente. Outro foi atingido parcialmente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a estrutura foi ao chão, às 6h07 desta sexta-feira. A poeira subiu logo depois, você vai rever a imagem, foi tudo muito rápido. E as imagens do alto, feitas por drone, no início da tarde, mostram o tamanho do conjunto Beira-Mar. Ele foi construído há 40 anos e desde o começo apresenta problemas na estrutura. São 29 blocos, 1.711 apartamentos. 9 blocos foram interditados por ordem da Justiça por causa do risco da estrutura. Houve desocupação, mas muitas famílias ocuparam alguns apartamentos. Nas imagens do drone, também é possível você vai acompanhar, ver o tamanho do estrago. As partes que caíram ocupavam esse espaço. O dia inteiro tem sido assim. Moradores se unindo para ajudar no resgate, bombeiros trabalhando sem parar. 4 mortes foram confirmadas. Ainda há pessoas sob os escombros. Mário Carvalho está no conjunto Beira-Mar e atualiza as informações para a gente. Mário, quantas pessoas foram resgatadas com vida e quantas ainda estão sendo procuradas? Olá, Márcio. 9 pessoas ainda estão sendo procuradas nos escombros. Ainda há pouco resgataram a 4ª pessoa com vida. O nome dela é Evelyn, uma jovem que estava nos escombros, recebendo toda a atenção dos bombeiros durante toda a tarde. A gente está aqui em cima de um prédio, a gente tem uma vista aqui que mostra muito bem como os bombeiros estão atuando nesse momento. Evelyn, que foi resgatada ainda há pouco, tem 15 anos. Ela foi a 4ª pessoa resgatada com vida aqui dos escombros. Ela já havia sido localizada durante a tarde, mas estava num local de difícil acesso. Portanto, os números atualizados. 4 pessoas resgatadas com vida, mas uma morreu no hospital. Então, 4 mortes confirmadas e 3 pessoas internadas nos hospitais. De acordo com as informações dos bombeiros, 9 pessoas estão sendo procuradas. E agora a gente vai acompanhar o que aconteceu durante a manhã, logo depois que o prédio desabou. Em menos de 5 segundos, metade do prédio, com 16 apartamentos, desabou. Começou então a correria dos moradores da rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Tá cheio de gente, minha Nossa Senhora. Meu sobrinho tá ali dentro.
Pelo menos 13 dos 16 apartamentos tinham moradores. Muitos deles ficaram embaixo dos escombros. Pedaços de concreto passavam pelas mãos solidárias dos vizinhos. Este vídeo mostra a primeira vítima sendo resgatada, uma mulher de 65 anos. A gente correu logo para tentar tirar alguma vítima aí, a gente tirou uma menina ainda, e o SAMU já socorreu ela já. A adolescente resgatada com vida pelos moradores tem 15 anos. Ela ficou presa embaixo de uma placa de concreto. A menina foi levada ao Hospital da Restauração com fraturas. A tia dela estava desesperada. Eu tenho fé em Deus que meu sobrinho, mesmo que ele saia com sequelas, ele vai sair daí vivo. Achou de 15 anos. 15 anos já foi localizada. Ela tá bem, meu amor, tá? E vai achar o restante. Eu quero meu sobrinho. Quais são as idades que eles têm, gente? Um tem 8, um tem 5 e o outro tem 12. Um homem de 45 anos foi o primeiro a ser encontrado sem vida em meio aos destroços. Pelo menos 50 bombeiros passaram a manhã inteira trabalhando com a ajuda de cães farejadores. Temos 2 frentes de trabalho, inclusive com vítimas responsivas, ou seja, a partir do estímulo que o bombeiro coloca no teatro de operações, a vítima está respondendo, os cães indicaram onde estão possíveis vítimas. A gente está fazendo agora a retração dos cães local e fazendo com a ajuda de voluntários da Defesa Civil do município e do Corpo de Bombeiros, juntamente com o isolamento que foi feito pela Polícia Militar, tentando encontrar essas vítimas para fazer os possíveis resgates delas. Havia moradores na parte do prédio que ficou de pé. 2 crianças foram resgatadas logo cedo. Um dos colaboradores no momento de buscas foi o silêncio. Temos um procedimento de pedir silêncio para que todos façam silêncio, máquina desligada. E aí a gente vai, faz a sonora, né? Pergunta se alguém ouve o bombeiro. E aí a gente espera o retorno. Durante toda a manhã, pessoas chegavam à procura de informações sobre os desaparecidos. Essas pessoas que são suas amigas moravam aqui há quanto tempo? Há meses, né? Porque não tinha aonde morar. Espero que saia com vida, né? Minha aluna Maria Flor, de 6 anos, está soterrada. A mãezinha dela está por aí, que não conseguiram ainda resgatá-la. São pessoas pobres, né? Que não têm onde morar. Enquanto os bombeiros trabalhavam no resgate de vítimas, a Defesa Civil de Paulista teve que esvaziar 3 prédios vizinhos ao edifício que caiu. Esses prédios fazem parte do conjunto Beira-Mar e estão ameaçados de também desabar. Os moradores desses apartamentos foram encaminhados para casas de parentes ou abrigos da Prefeitura de Paulista. A área foi isolada. O prédio que desabou hoje estava interditado desde 2010. Ele fazia parte do conjunto Beira-Mar, construído há 40 anos. Desde o começo, o conjunto de prédios apresentou problemas na estrutura e questões na justiça. São 1.711 apartamentos divididos em 29 blocos. Em 2004, um dos blocos do conjunto precisou ser desocupado por causa do risco de desabamento. Na época, era possível ver os pilares desgastados e a ferrugem tomando conta de um dos prédios, de 13 andares. 9 anos depois, em 2013, um laudo feito a pedido da Justiça confirmou que o prédio do bloco B precisava ser demolido. Na ocasião, 10 prédios estavam interditados, totalizando 536 apartamentos. Os moradores deixaram os imóveis por ordem judicial, mas muitos apartamentos acabaram sendo reocupados por outras famílias. A Defesa Civil de Paulista diz ter iniciado este ano uma vistoria nos edifícios do tipo caixão. Somente no bairro do Janga, identificaram 32 imóveis nesta situação. São vários bairros, Janga, Conceição, tem Pau Amarelo, tem Jardim Maranguape, Maranguape 1, e começamos uma programação de vistorias. A Defesa Civil busca, em parceria, né, procura a seguradora, porque como órgão de prevenção, a gente não pode deixar acontecer. Então a gente está buscando fazer essas vistorias e mandando para a Procuradoria do nosso município. Andressa mora em um prédio vizinho ao que desabou hoje, mas está com medo de voltar para o apartamento. Agora a gente vai arrumar uma casa para sair antes do que vai acontecer, né? As buscas por sobreviventes entraram pela tarde. Um adolescente foi encontrado sem vida por volta de 1h30 da tarde. A gente ajudou na maca, porque também a gente não pode ficar muito próximo, cada equipe do bombeiro, né? Que eles têm que fazer primeiro o trabalho dele para depois a gente dar força. Mas a gente está se unindo, uma mão lavando a outra, para tirar, se Deus quiser, só vida agora.
A gente continua aqui no local, na rua Luiz Inácio Andrade de Lima, onde aconteceu o desabamento. Os bombeiros continuam trabalhando aqui e a gente recebeu uma informação nesse momento de que outra pessoa foi localizada, mas os bombeiros não nos confirmaram se com vida ou sem vida. Os bombeiros seguem aqui atuando. Hoje à tarde, um dos blocos estalou aqui no local, teve correria, a gente tem essas imagens no momento em que esse bloco estalou e todos ficaram muito tensos na hora, muito assustados. Os bombeiros ficaram atentos a qualquer sinal de um possível novo desabamento, mas ainda bem que nada aconteceu. Foi durante a tarde isso. Vou conversar aqui com o Coronel Robson Roberto, que está comandando aqui essa operação desde cedo. Coronel, obrigado por receber a gente. Qual é o maior desafio nesse momento? Eu sei que a chuva atrapalhou bastante, né? Boa noite. Boa noite. O desafio é a gente conseguir encontrar o mais rápido possível as vítimas, esperando que todas ainda com vida. E estamos nesse momento com duas frentes de trabalho. Uma, a gente acabou de resgatar o namorado da Evelyn, que a gente conseguiu resgatar agora há pouco, com vida devidamente orientada. Foi um resgate de quase 10 horas de trabalho, mas o namorado dela foi retirado agora e estamos com outra frente de trabalho. Espero encontrarmos mais vítimas aí com vida. Perfeito. A gente sempre fala daqueles bolsões de ar que se formam, né? Entre os escombros, né? Isso é uma possibilidade das pessoas estarem ainda com vida nesses bolsões? Perfeito. Diferentemente das ocorrências com deslizamento de terra, onde esses espaços que você está chamando de bolsões são preenchidos com terra e água, fazendo com que muitas vezes as vítimas venham a ficar sufocadas e não tenham como respirar, as ocorrências de desabamento e de colapso estrutural são diferentes. Elas criam de fato esses bolsões que nos dão, obviamente, a esperança de fazermos o resgate de vítimas aqui ainda com vida. Durante a tarde a gente viu que havia cães farejadores atuando aqui também, né? E as pessoas gritando. Tudo isso vai ajudando vocês a localizar essas pessoas, né? Perfeito. Os 6 cães que tivemos aqui durante o dia, na verdade agora a gente conseguiu atrair 3 para descanso, mantemos 3 ainda aqui no terreno. E esses gritos que você está mencionando agora há pouco são técnicas de salvamento para busca e resgate em estruturas colapsadas, que todo nosso efetivo capacitado, especializado, utiliza para fazer a busca por vítimas aqui no local. Coronel Robson Roberto, comandante da operação aqui dos bombeiros, muito obrigado e bom trabalho para vocês, os bombeiros que estão incessáveis aqui, direto, desde manhã, na hora em que esse prédio desabou, um bloco e parte de outro bloco aqui do conjunto Beira-Mar, na rua Luiz Inácio de Andrade Lima. Mais cedo, o repórter Lucas de Sena conversou com 3 jovens que ajudaram a resgatar uma mulher que foi encontrada sem vida aqui. Vamos ouvir o que eles disseram. Retiraram uma mulher agora. Sem vida? Sem vida, e tem 2 crianças lá também. Então, ainda soterradas. E tem 2 irmãos juntos, um agarrado no outro. Só tá esperando lá os bombeiros começar o trabalho para retirar os 2. Esses irmãos estão vivos? Dos escombros ainda, sim. Tem 2 irmãos vivos. Tá no meio ali que a gente tá tentando tirar agora. Aí chegou outra equipe lá para poder tirar o pirra que tá no meio para poder chegar nas 2 crianças. A mulher que retiraram morta tinha aproximadamente quantos anos? Dá pra dizer? Uns 45 por aí, anos. 50 anos. O filho dela também tava por aqui chorando muito. É muito triste essa situação. Essa foi uma sexta-feira de muita chuva, principalmente durante a manhã. Choveu muito forte na região metropolitana. Na hora em que caiu esse prédio, o céu estava bem fechado também. Durante a tarde, no momento em que houve aqui todo esse trabalho dos bombeiros, a chuva ficou indo e voltando. Você vê aqui nas imagens que o chão ainda está bem molhado e essa chuva acabou dificultando um pouquinho o trabalho dos bombeiros, o trabalho da Defesa Civil e de todo mundo que está aqui, né, dos voluntários. À tarde nós acompanhamos o resgate de um jovem de 19 anos, Davidson Soares da Silva. Ele foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. O hospital informou que ele chegou com paradas cardiorrespiratórias. Os médicos tentaram reanimar, mas ele não resistiu. Davidson foi o terceiro a ser resgatado aqui. A gente acompanhou esse momento, está vendo aí nas imagens ele sendo resgatado durante a tarde. Márcio, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, atualizando todo mundo sobre esse desabamento. Mário Carvalho ao vivo do Conjunto Beira-Mar no Jangue. Esta tarde ele conversou também com a advogada Janiele Nunes. Ela representa os proprietários dos imóveis que foram interditados. Elas não estavam morando nos apartamentos e aguardam desde 2010 uma indenização.
As ações são requerendo indenização para recuperar os imóveis que têm vícios de construção. Todos esses processos têm perícia dizendo que existem vícios progressivos e que havia, inclusive, ameaça de desmoronamento. Esse imóvel foi interditado em 2010 em razão de um laudo da Defesa Civil que disse que o risco era alto, o risco era de 4. E, em razão desse laudo, a Justiça Estadual daqui de Paulista determinou a interdição do imóvel, determinou que as pessoas saíssem e, a partir de então, recebessem um aluguel para residir em outros imóveis. Qual é a expectativa desses moradores que acabaram não voltando, né? Os moradores, de fato, do prédio? É receber suas indenizações, resolver definitivamente seus problemas, embora esses processos estejam iniciais, são processos que tramitam há mais de 14 anos, a primeira ação foi ajuizada em 2009, é receber as suas indenizações e seguir a vida. A Prefeitura de Paulista informou que está oferecendo suporte às famílias que moravam no prédio e que há abrigos disponíveis na cidade. Na Igreja Presbiteriana da Beira-Mar e na Escola Edson Gomes. Há também um ponto de apoio na Escola Paulo Freire. A Sul América Seguros é a responsável pelos prédios do Conjunto Beira-Mar. Nós entramos em contato para saber sobre a indenização dos proprietários dos apartamentos, sobre a vigilância do prédio enquanto ele estava desocupado e também sobre o que vão fazer com o desabamento da estrutura. Ainda não tivemos resposta. Depois do intervalo, novas informações sobre o trabalho de resgate das vítimas do desabamento de parte deste conjunto habitacional no Janga, em Paulista. Tem também as dificuldades por causa da chuva na região metropolitana e na Mata Sul. Essas são imagens para você de Belém de Maria. Tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana. E como estão os rios que cortam Pernambuco? O NE2 volta em instantes. O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou hoje à tarde a prisão preventiva do autônomo José Reinaldo Almeida Simões Júnior. Ele é acusado pela polícia de matar mãe e filha na frente do prédio onde as duas moravam, no bairro de Candeias, em Jabotão. Hoje, os policiais divulgaram detalhes da prisão do acusado. O homem de 37 anos foi preso em flagrante ontem à tarde. A prisão foi feita no município de Arapiraca, em Alagoas. O autônomo é suspeito de ter matado as duas mulheres na quarta-feira, no bairro de Candeias, em Jaboatão. Parentes dizem que ele é ex-companheiro de Laura Beatriz, morta na frente do prédio onde morava. Nós, assessorados pela inteligência da Polícia Civil, conseguimos as informações de que ele seria natural de Alagoas. De Santo Antão, Pernambuco. Diligenciamos inicialmente no bairro de Candeias para que a gente tentasse identificar o carro, mas não conseguimos e imediatamente nos dirigimos à cidade de Alagoas. Antes mesmo da confirmação de que ele estaria indo para lá, pelo fato de ser o local provável de fuga. Laura Beatriz Santos Silva tinha 23 anos. Estava no último ano do curso de Direito. Gedete Santos Silva, a mãe dela, tinha 49 anos. Era psicóloga. As duas foram assassinadas a tiros. Uma das câmeras do condomínio registrou o crime. As duas mulheres desceram de um carro preto e seguiram para a portaria do prédio. Um homem saiu de um carro cor de vinho que já estava estacionado no outro lado da rua. O homem se aproximou, elas ainda não tinham entrado. Em 25 segundos, o homem falou com as duas, atirou, voltou para o carro e fugiu. O caso está sendo investigado como feminicídio. Laura Beatriz tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. De acordo com parentes, em maio do ano passado, ela terminou o relacionamento e chegou a fazer um boletim de ocorrência, relatando as diversas ameaças e a perseguição que estava sofrendo. Durante todo o trajeto, a gente tentando conversar com ele, ele tentava de alguma maneira justificar esse crime, né? Dizia que estava vivendo um relacionamento muito conturbado e que provavelmente isso teria o levado a praticar os dois crimes. De acordo com a polícia, o homem disse que se desfez da arma utilizada no crime. Embora tenha se dirigido à cidade de Coruripe armado, chegando nas proximidades da cidade de Ribeirão, ele nos informou que ele se desfez da arma. O advogado Leandro Silva de Oliveira, que está com a defesa do acusado José Reinaldo Almeida Simões Júnior, disse ao G1 Pernambuco que não vai se pronunciar sobre o caso.
O Espaço Pernambuco de amanhã vai falar sobre os alimentos orgânicos e de como eles podem tornar a nossa vida mais saudável. No programa Espaço Pernambuco, Conexão Mais Verde, deste sábado, você vai conhecer uma propriedade em Igaraçu, na região metropolitana do Recife, onde a família investiu em agroecologia. Da terra, passando para a cozinha, direto para a mesa. Como as famílias estão fazendo o beneficiamento de alimentos orgânicos. Vamos mostrar também o crescimento das feiras de orgânicos na região metropolitana do estado. Então não perca, é às 11h45, depois do É de Casa. E a gente volta a falar da chuva em Vitória de Santo Antão. A BR-232 ficou alagada e com trânsito complicado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o engarrafamento chegou a 1 quilômetro no sentido Recife. Ainda de acordo com a PRF, o trânsito só foi liberado depois que uma retroescavadeira da Prefeitura foi usada para ajudar a liberar a pista. E agora a gente tem imagens de Santo Antônio, distrito de Palmares, na Mata Sul do estado. A água tomou conta de uma avenida e invadiu casas e comércios. De acordo com a Defesa Civil, o distrito de Santo Antônio foi a região mais atingida pelas fortes chuvas no município. E por causa dos alagamentos, a BR-101 em Palmares teve que ser bloqueada no começo da tarde. Em Belém de Maria, também na Mata Sul, o nível do rio Sueira subiu e várias ruas do centro foram tomadas pela água. O município tem 10 mil habitantes. De acordo com a Defesa Civil, uma barragem particular teria transbordado e colaborado para este volume de água. Moradores enfrentam dificuldades para sair de casa, principalmente perto da sede da Promotoria de Justiça e da Unidade Mista de Saúde. A Defesa Civil do município não informou se há desabrigados ou desalojados no município. E a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, acompanha a situação dos rios de Pernambuco. Veja o que disse o gerente de monitoramento de recursos hídricos do estado, Cássio Kramer. Barragens importantes para o abastecimento humano, como Botafogo e Pirapama, estão vertendo. Barragens importantes para o controle de cheias do Capibaribe, como Tapacurá e Goitá. Tapacurá vertendo e Goitá com 50%. Além de Carquina, com aproximadamente 50%, também estão cumprindo seu papel de evitar que ocorra uma inundação que afete a população próxima ao rio Capibaribe. Em relação aos rios, 2 já estão em cota de inundação. É o rio Tapacurá, no município de Vitória de Santo Antão, e o rio Sirinhaém, no município de Joaquim Nabuco. Além disso, outros rios sinalizados aqui em laranja, pode-se sinalizar principalmente a bacia do Rio Una, com 3 rios, Rio Ipojuca, com 2 rios, estão em cota de alerta e com previsão de subir o nível em decorrência das chuvas que estão se acumulando. E a gente agora vai trazer orientações para famílias que moram nas áreas próximas aos rios, rios que estão com nível elevado por causa da chuva. O Danilo César tem as informações da Defesa Civil aqui do estado. Boa noite para você, Danilo. Oi, Márcio, muito boa noite a você, boa noite a todos. A gente está aqui com o Tenente Coronel Vitoriano, que ele é o diretor de gestão de riscos e desastres da Secretaria Executiva, então, Defesa Civil aqui do estado. Coronel, como é que fica a situação, então, principalmente das famílias ali na Mata Sul do estado, onde foi identificado maior chuva também e o aumento do nível dos rios? Boa noite para o senhor. Boa noite. Ontem, quando nós recebemos o aviso da APAC, nós já mobilizamos todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, principalmente as coordenadorias municipais de defesa civil das regiões que poderiam ser afetadas por essas chuvas, para que os municípios já realizassem o monitoramento dessas áreas de risco, já mobilizassem as secretarias municipais para que fizessem o acompanhamento dessas áreas mais vulneráveis. Nesse período da manhã, nós tivemos um volume significativo de chuvas, principalmente na região da Mata Sul, aqui na região metropolitana do Recife também. Pela manhã nós tivemos uma maré alta de 2,4 por volta das 7 horas da manhã, o que intensificou vários alagamentos aqui na nossa região metropolitana. Na zona da Mata Sul, nós temos vários afluentes de alguns municípios que estão causando pessoas desalojadas, pessoas desabrigadas. Os municípios de São Benedito do Sul, em virtude de alguns afluentes, já estão
realizando medidas para retirada de famílias. A usina Santa Terezinha e Água Preta, a gente também já tem registro de famílias que estão desalojadas no município de Belém de Maria. Então, as coordenadorias municipais seguem acompanhando e orientando a população dessas medidas que devem ser realizadas para que a gente possa garantir a segurança da população. Por enquanto, você já tem certeza de famílias desalojadas nessa região da Mata Sul? Já temos. Alguns municípios ainda estão realizando levantamento, o acompanhamento dessas localidades mais vulneráveis para que possam prestar o apoio necessário a essas famílias que estão sendo afetadas por essas chuvas. Por enquanto, os rios principais ali que recebem água desses afluentes ainda não chegou nesse nível aí de alerta, principalmente ali em Palmares, por exemplo. Nós já temos, segundo o acompanhamento da PAC, níveis que atingiram a cota de alerta e a cota de inundação. E aí as defesas civis seguem acompanhando essas áreas mais vulneráveis para fazer o monitoramento e para que possa orientar previamente, de forma antecipada, essas populações, caso as chuvas continuem e a gente tenha a tendência de que esses rios possam ter um aumento do seu volume. Muito obrigado, viu, pelas informações. Gente, só atualizando também, agora são 7 rios em inundação, com risco de inundação, e 11 rios com alerta aí. Informações da APAC, Márcio. E aqui na região metropolitana, pela manhã, várias ruas e avenidas ficaram alagadas. Era o primeiro dia de férias de Dona Luzia no Recife. Ela é daqui, mas mora em São Paulo. Veio visitar parentes. Pouco depois que desembarcou do avião, viu a cidade desse jeito. Pela Avenida Recife, teve que improvisar uma forma de chegar ao destino dela. Vai ter que ir nesse negócio aqui, né? Na carroça. Na carroça. Ah, fica meio triste, mas vai fazer o quê? É a natureza, né, meu bem? Renato também usou o serviço de um carroceiro para levar a moto dele para o outro lado do alagamento. Ela enguiçou em uma rua aqui por perto. Do outro da rua atrás. Alagado, tudo alagado. A Avenida Recife é um ponto da cidade que sempre alaga quando chove. Vira uma piscina de um canto a outro da avenida. Apenas os carros mais altos conseguem passar. E mesmo assim, aqueles 2 caminhões ficaram no meio do alagamento. Um deles, de carroceria, estava carregado com ferragens e o outro era um tipo baú. Os que conseguiam atravessar levantavam onda. Era muita água. A força arrancou placas dos veículos e pedaços de para-choque. Vários motoristas de carro passeio não quiseram arriscar. Seu José Carlos estava com o neto Antônio Gabriel, de 4 anos. Os dois queriam chegar ao bairro do Ibura. Por ali não deu para passar, né? Aí eu tive que fazer esse retorno todinho para chegar. Quando chego aqui, tá desse jeito, pior ainda. Quem passou teve que tirar água de dentro do carro. Várias ruas do IPSEP também ficaram inundadas. Na Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, carros precisaram ser empurrados. Alagamento também na Avenida Sul. Motoristas passaram por lá com cuidado. Seu Moacir saiu para trabalhar de bicicleta e arriscou passar pela água. É um caos, não dá não. Não dá certo não. As coisas ficam difíceis pra gente fazer qualquer serviço, qualquer trabalho. E é todo mundo com esse sofrimento aí. Motoristas também enfrentaram problemas com a Rua Imperial alagada. Este carro parou no meio da água e teve que ser empurrado. Este motociclista até tentou, mas não conseguiu passar. Saiu empurrando a moto pelo alagamento. Em Afogados, a Rua Cosme Viana ficou parecendo um rio. Esta é a nossa situação da Rua Cosme Viana. A Antônio Carneiro, na Estância, também. Só dava para passar com um carro grande. Em Jaboatão, moradores da Rua do Colégio, no bairro de Prazeres, ficaram com a água na altura do joelho. Por causa do alagamento, a BR-101 travou nos 2 sentidos, depois do viaduto de Prazeres. Em Cajueiro Seco, moradores tiveram dificuldade para passar por causa das ruas cheias de água. Em Olinda, a Avenida Presidente Kennedy também alagou e o trânsito ficou complicado por lá durante parte da manhã. E a gente vai circular pelo trânsito no Recife com imagens para você da Avenida Recife que a gente viu na reportagem. Olha só como é que está a Avenida Recife, continua alagada por lá. Essa câmera fica logo na entrada do bairro do Ibura, está tudo alagado, carro não passa. Você está acompanhando nessa imagem aí, então uma alternativa para você que está saindo do aeroporto é seguir pela Via Mangue nesse momento, porque a Avenida Recife, olha só como é que está. Temos também imagens para mostrar
Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura. Para quem precisa chegar ao bairro do Ibura, importante evitar esse trecho da Avenida Dois Rios, que mais uma vez você vê pontos de alagamento. Temos agora imagens para mostrar outro trecho complicado aqui na capital, a Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, mostrando que os ônibus passam com mais tranquilidade, mas existem pontos de alagamento na Avenida Doutor José Rufino. E também temos imagens para mostrar a Avenida Desembargador José Neves, em Boa Viagem. Essa câmera mostra uma interdição por causa de alagamento no túnel Augusto Lucena. Agentes da CPTU estão no local, não há previsão para a reabertura desse túnel. E a gente vai saber como deve ser o tempo esta noite, também no fim de semana. Vamos voltar a conversar com o Danilo César, que está lá na sede da APAC. Danilo, pergunta para você, qual é a previsão para as próximas horas aqui em Pernambuco, hein? Ô, Márcio, a gente já falou aí do nível dos rios, né, que tem preocupado aqui a população, principalmente da Mata Sul do estado. Agora a gente vai falar da previsão do tempo, que também preocupa todo o estado de Pernambuco. A gente está aqui com a Aparecida Fernandes, que é meteorologista da APAC. Aparecida, para essa noite, há previsão de chuva? A gente vai esperar uma chuva forte, como foi o dia todo? A APAC renovou um aviso, né, de cor laranja, um aviso de alerta. Porém, a diferença é porque durante o dia a previsão é de chuva moderada a forte em toda a região. E a previsão para hoje à noite é de chuva moderada a forte, porém é uma chuva isolada, são pancadas de chuvas isoladas. Não vai chover numa região generalizada como choveu durante o dia. Teve chuva aqui na região metropolitana, no Agreste também, na Zona da Mata, tudo isso de uma vez. No sertão, até esse sistema ele causou chuvas até no sertão também, principalmente sertão do Pajeú e algumas cidades do sertão do Mochotó, né? Nesse mapa aqui a gente está vendo essas nuvens, né, verdes e azuis aqui. Isso significa o quê? É chuva forte para essa noite? Isso é o que está ocorrendo, né? Esse radar, são as imagens do radar que podem ser visualizadas no site da APAC. A cor azul é uma chuva de intensidade fraca. Esse verde, para o verde mais escuro, já é uma chuva de intensidade moderada. Quando aparece um pontinho amarelo, já é uma chuva forte. Então, as chuvas fortes são chuvas localizadas, não são tão generalizadas como ocorreram hoje pela manhã. A gente percebe aqui na região de Caruaru, também aqui no Agreste, ali na região de Garanhuns, isso também há para se destacar, né? Justamente. O destaque maior ainda é aqui na Mata Sul, né, onde os rios já estão com uma elevação já de certo perigo e ainda permanece chovendo aqui na região da Mata Sul de uma maneira geral. A gente tem que passar para esse outro mapa, a gente já vê a previsão do fim de semana, né? E aí vai continuar essa previsão de chuva forte e moderada também? Para o final de semana, sábado e domingo, a previsão já é de uma chuva moderada, né? Reduzindo de moderada a forte para moderada e de fraca a moderada. Então, região metropolitana, zona da mata, e existe a previsão de chuva de intensidade fraca a moderada no sábado e também no domingo, porque o sistema meteorológico que está causando chuvas, que a gente chama assim uma confluência de ventos que se formam aqui no oceano e formam uma faixa de instabilidade e nebulosidade, ainda permanece causando chuvas aqui na região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, porém com intensidade menor. Muito obrigado pelas informações, Márcio. Volto contigo. E por causa da continuidade das chuvas nas próximas horas, a Prefeitura do Recife informou que enviou agora há pouco 150 mil mensagens para alertar a população das áreas de risco. A orientação é, se houver risco de deslizamento, inundação ou desabamento, procurar o abrigo mais próximo ou entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 0800 081 3400. São 1.300 vagas em 15 abrigos. E a gente vai voltar para o conjunto Beira-Mar no Janguem Paulista, onde continua o trabalho de resgate para encontrar vítimas do desabamento. Mário Carvalho atualiza as informações. Mário. Márcio, a gente continua acompanhando esse incansável trabalho dos bombeiros e de voluntários por aqui. Aqui na imagem a gente vê essas pessoas de amarelo reunidas aqui. São voluntários que vão recebendo baldes e repassando um para os outros de escombros para fora do terreno. Ainda há pouco, Evelyn Tainá Neves, de 15 anos, foi resgatada daqui
com vida. E também retiraram em seguida um jovem, um rapaz, dos escombros. Nós não temos ainda informações se esse jovem estava vivo ou não. Ele seria namorado de Evelyn. Nesse momento parou de chover aqui em Paulista, na região metropolitana, onde parte de um bloco desse prédio desabou hoje de manhã. A gente tem imagens de 2 cachorros que estão presos no que restou de um dos apartamentos. Infelizmente, eles ainda não puderam ser resgatados, porque estão numa área de muito difícil acesso de parte desse bloco que desabou. Estamos aqui na rua Dr. Luiz Inácio Andrade Lima, onde houve esse desabamento. Você vê aí nas imagens o trabalho de voluntários do SAMU, dos bombeiros, da Defesa Civil, trabalho que começou de manhã cedo e que entrou pela noite. Dá para ver também à direita o bloco que desabou, aqui os escombros onde as pessoas estão atuando, onde esse bloco desabou parcialmente. A gente não tem como mostrar porque estão longe, mas aqui ao redor, muitos vizinhos aqui da comunidade continuam aqui aguardando, familiares, parentes, aguardando aqui informações sobre essas pessoas que estão sendo procuradas aqui nos escombros. Eu volto com você, Márcio. Mário Carvalho ao vivo do Conjunto Beira-Mar, no Jardim Paulista. Até agora, 8 pessoas continuam desaparecidas, 4 mortes foram confirmadas. São 3 pessoas que saíram sem vida dos escombros e um jovem que morreu no hospital. 4 pessoas conseguiram sair a tempo e foram encontradas pelos bombeiros fora do prédio. 4 pessoas foram retiradas com ferimentos. Uma mulher de 65 anos que foi internada no Hospital Miguel Arraes e transferida para o Hospital Português. Uma adolescente de 15 anos que teve fraturas está internada no Hospital da Restauração. Outra adolescente, Evelyn Tainá Neves, de 15 anos, retirada no início da noite. Ela foi levada para o Hospital Miguel Arraes. Ainda não temos atualizações sobre o estado de saúde dela. O namorado de Evelyn foi retirado há pouco dos escombros. Ele ainda está no local do acidente. Você terá outras informações sobre esse desabamento do prédio em Paulista a qualquer momento no G1 Pernambuco, também no JN e no NE1 deste sábado. Até amanhã.